Boa noite, seja bem-vindo ao canal Educação. Hoje nosso encontro é com a língua portuguesa em toda a sua estrutura. A aula de quinta-feira é a nossa aula de análise linguística, né? É onde a gente revê o assunto teórico que a gente viu sobre os gêneros textuais. E junto com os gêneros textuais, a gente trabalha também aqui um pouquinho com a língua portuguesa em sua estrutura. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre os modalizadores do discurso e hoje focando o adjetivo, né? A modalização do adjetivo. Quero dar meu boa noite para você que está em casa, acompanhando a gente pela TV, para você que está aqui no nosso chat, participando da nossa aula ao vivo, e para você também que está participando aí dentro da sua escola, com seus colegas, tá bom? Compartilhando esse momento de sabedoria, esse momento de aprendizagem. Então, vamos à aula, vamos conhecer hoje os modalizadores do adjetivo, a modalização do discurso feita através dos adjetivos. Vem para a aula, que hoje temos muito que aprender. O nosso objeto de conhecimento, o nosso estudo de hoje é modalização do adjetivo. Hoje nós vamos compreender a intencionalidade comunicativa, o posicionamento do autor no uso do adjetivo flexionado em graus comparativos, em grau superlativo e seus efeitos de sentido no discurso subentendido ou no discurso sugerido, tá bom? Teremos muita aula expositiva, leitura, interpretação de texto e muitas questões aqui para a gente resolver e comentar. Então, vem comigo que a aula hoje é desse jeito. A aula é top. Já começo a aula usando um dos adjetivos mais utilizados aí na linguagem dos jovens, né? Que pegaram a palavra top e hoje usam como adjetivo na língua portuguesa. Então, lembrando que nós estamos na semana da inclusão, principalmente da comunidade surda, que a gente não chama surdo-mudo, né? Que é um adjetivo, sabia? Surdo-mudo é um adjetivo. Só que hoje a gente sabe que ele só é surdo, não é mudo. Por que que não é mudo? Porque ele sabe se comunicar. E a pessoa que sabe se comunicar não é mudo. É surdo porque não ouve, mas mudo não. Mudo eles comunicam, né? De alguma forma eles se comunicam com a gente. Seja por expressões faciais, sejam por gestos e mesmo com o uso das libras, principalmente usando aí o código alfabético próprio para os surdos, que são as libras. Salve a diversidade humana. O que seria de nós se não houvesse a diversidade? O que seríamos de nós se todos fossem iguais? Não existe ninguém igual a ninguém. Então, salve a diversidade e diferença não é defeito. Estamos na semana da inclusão de todas as minorias, incluindo aí, na nossa linguagem, a comunidade surda. Vamos à aula. Falando de diversidade, observem só esse texto que a gente trouxe para vocês, da Tatiana Belink, né? Tatiana Belink escreve um texto cheio de adjetivos. Olha que interessante. Vamos ler o poema e aí a gente vai fazer a nossa interpretação de texto. Ler e compreender o texto. Vamos comigo. Diversidade, da Tatiana Belink. Um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro esquisito. Um é magrelo, outro é gordinho, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho, de pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Cabelo crespo, cabelo liso, dente de leite, dente de siso. Um é menino, outro é menina. Pode ser grande ou pequeninha. Um é bem jovem, outro de idade. Nada é defeito, nem qualidade. Tudo é humano, bem diferente. Assim assado,
todos são gente, cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Vamos, venhamos, isto é um fato. Tudo igualzinho, ai, como é chato. Vejam só, a autora faz uso de versos curtos, observem aqui a estrutura do poema, certo? Ela trabalha com versos curtos, que a gente chama de versos redondilhos ou redondilhas. Esses versos de redondilhas permitem ao poema uma maior musicalidade. Vocês observaram que à medida que a gente vai lendo, o poema vai soando como se fosse uma música, uma toada, não é isso? Um é a palavra tônica, é também, então separa, feioso, né? 1, 2, 3, 4 sílabas. Olha só que versinhos curtos. Outro é bonito. Sílaba tônica, ni. 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. Ela trabalha com versinhos curtos, que são as redondilhas, que vão de 5 a 7 sílabas, tá bom? Às vezes menores. Então, outra característica que a gente aponta no texto é a ausência de uma palavra referencial maior. Ele usa, né, a autora usa muito aqui aquilo que a gente chama de pronome indefinido, né? Não usa nomes próprios. A autora prefere não usar os nomes próprios, mas ao invés de usar o nome de pessoas, prefere utilizar o um e o outro, que são pronomes indefinidos, tá bom? Ambos usados como pronomes indefinidos. Então, nesse caso, são pronomes substantivados. E depois ela faz sempre, observa que o tempo todo ela vai utilizando, né, na maior parte dos versos, ela vai utilizando um verbo de ligação. O verbo de ligação, formando aquilo que a gente chama de predicados nominais, certo? Predicados nominais. Logo, a caracterização do sujeito torna-se a palavra mais importante dentro da estrutura do verso, ou dentro da estrutura frásica. No caso, essa caracterização, que a gente chama caracterização dos indivíduos, caracterização dos seres, é aquilo que que a gramática dá o nome de adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza os seres. Então, a gente pode apontar que todas essas palavras que estão destacadas em negrito, vocês perceberam como as palavras estão em negrito? Feioso, bonito, certinho, esquisito, magrelo, gordinho, castanho, ruivinho, clara, escura, branda, dura, redondo, puxado, pontudo, arrebitado, crespo, liso, de leite, de siso, grande, pequeninha, jovem, de idade, humano, diferente, assado, legal, igualzinho, chato. Todas as palavras que foram destacadas são chamadas de adjetivo, porque está caracterizando um ser, está caracterizando algo ou alguém. Quando ela usa os pronomes indefinidos, o um e o outro, ela está se referindo a pessoas, provavelmente pessoas. Uma pessoa, como quem diz, uma pessoa é feiosa, né? Para não falar feiosa, ela diz, um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro esquisito. Professora, por que que nesse verso aqui, outro esquisito, ela não usou o verbo é, ela usou uma vírgula. A vírgula foi colocada aí exatamente para substituir o verbo de ligação, o verbo que já vem sendo repetido, né? Você chama essa repetição da mesma estrutura
Um é, outro é, um é, outro é, um é, outro é. Você observa que tem sempre essa repetição. Essa repetição da mesma estrutura sintática, a gente chama de anáfora. É uma figura de linguagem chamada de anáfora. A anáfora, ela contribui tanto com a sintaxe, já que ela mexe, ela é uma linguagem de construção, né? Uma figura de construção, uma vez que ela atua dentro da estrutura da oração, da estrutura da frase. Então, você chama de anáfora, mas ela também contribui para a musicalidade. Por quê, professora, que ela contribui com a musicalidade? Ela contribui com a musicalidade porque ela é uma repetição. E observe que muitas músicas, né, as letras de músicas que a gente costuma ouvir, são cheias de repetições. E essas repetições, elas existem exatamente para que a música se torne popular, para que a pessoa aprenda com mais facilidade aquelas palavras, aqueles versos. Por isso que eles trabalham muito com os refrões. Faz uma estrofe, repete o refrão. Uma estrofe e um refrão. Para que a pessoa consiga assimilar mais rapidamente a letra de música. Uma letra de música sem refrão é uma letra de música mais difícil para alguém memorizar. Vocês conhecem alguma letra de música sem refrão? Eu conheço, né? Tem a música Eduardo e Mônica, da Legião Urbana. Faroeste Caboclo, também da Legião Urbana, que não tem refrão e são letras muito longas, né? Letras longas, que precisa de um grande esforço para você memorizar toda a historinha da música, porque ele evita a repetição. Então, esse recurso que foi utilizado no poema, com a repetição dos pronomes um e outro, e essa estrutura formada pelo verbo de ligação, que é o verbo ser, né? O verbo ser na terceira pessoa, um é castanho, outro é ruivinho, isso aí caracteriza a estrutura da anáfora, que contribui tanto com a sintaxe, com a estrutura sintática do verso, como também com a musicalidade. Em outros momentos também existem repetições e ela muda o referencial também, né? Outro é ruivinho, de pele clara, de pele escura, fala branda. Ele quer dizer, a fala é branda. Para não repetir tudo isso, para os versos continuarem dentro da mesma linearidade, na mesma medida, aí então ela acaba suprimindo alguns sons, tá bom? Algumas palavras para que haja essa estrutura retilínea do poema. Aqui na segunda coluna, você observa também, olha, a mesma estrutura retilínea do poema, né? Olho redondo, olho puxado. Poderia dizer, o olho é redondo, outro, o olho é puxado. Mas o verso ficaria longo e quebraria com a estrutura que ela vem seguindo desde o início. O poema também tem que se observar pelo modo que se está escrevendo, tem que se manter essa unidade de verso, certo? Cabelo crespo, cabelo liso, ou seja, tudo que ela está colocando, o próprio nome do poema já diz, diversidade. Então, ela vai abranger o quê? Vai falar das diferenças humanas. Olha aqui, olha. Na terceira tabela aqui, na terceira coluna do poema, ela resume nesse verso, tudo é humano. Ela está falando das características humanas. Feioso, bonito, certinho, esquisito, magro, gordo, castanho, ruivo, claro, escuro, brando, duro, redondo, puxado, pontudo, arrebitado, crespo, liso, dente de leite, dente de siso, grande, pequeno, jovem, de idade, humano, diferente, assado, legal, igualzinho, chato. Tudo são características humanas, tá bom? E mostram que o que ela está querendo mostrar nas suas palavras é como é valioso ser tudo diferente. Que a gente tem que valorizar a diferença e não a igualdade. Ninguém nasceu para ser igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. A gente é diferente e é nessa diversidade que mora a riqueza da nossa etnia, não é isso? Da nossa raça, do nosso povo. E que nós devemos valorizar
e não discriminar as pessoas que têm cabelo crespo ou quem não tem cabelo crespo. Então, o que ela fala é dessa inclusão, dessa aceitação, desse acolhimento que nós devemos ter com os outros seres, com as outras pessoas. Respeite as diferenças. A ideia que a Tatiana Belin que está passando para a gente é a ideia de respeite as diferenças. Se você está na escola e faz bullying com os colegas porque tem olho puxado, porque tem cabelo crespo, porque a pele é escura, porque a pele é muito clara, porque ele é gordinho ou porque seja magrelo, cuidado. Isso não é respeitar as diferenças. Isso não é acolhimento, certo? Isso é uma forma de exclusão e a gente até pode chamar de bullying, né? Nos dias de hoje tudo a gente chama de bullying. Então é isso. Vamos para o entendimento do texto. Já que a gente fez a leitura, já que nós nos permitimos conhecer mais o texto pela sua formação, pela mensagem que ele perpassa, então vamos agora compreendê-lo um pouco mais, resolvendo algumas atividades. Me acompanhem. Partindo das ideias expressas no poema de Tatiana Belin e refletindo sobre a relação da sociedade com a diversidade, vocês conseguem reconhecer, né? A relação que tem a sociedade com a diversidade. Como é que vocês acham que a sociedade age diante da diversidade? A sociedade, de modo geral, ela é acolhedora com a diversidade ou ela é discriminadora? Olha a palavra que a tia está usando, discriminadora, né? Considere as afirmativas. Primeira, diz que a diversidade, olha só, aqui está querendo uma questão de interpretação, tá bom? A questão está querendo que você reflita, olha aí, ó, refletindo. A questão pede que você reflita sobre o conceito de diversidade, sobre o comportamento da sociedade diante da diversidade humana e que você chegue a alguma conclusão. Então, nós temos 3 conclusões aí sobre como a sociedade age diante da diversidade. Você só tem que dizer se essas afirmativas correspondem ou não à nossa realidade. A realidade dessa relação que a sociedade tem com a diversidade humana. Primeira afirmativa diz que a diversidade, né? Quer dizer, pessoas diferentes. É um elemento presente na sociedade e precisa ser respeitada. Quer dizer que na nossa sociedade nós somos pessoas diferentes. Gordo, magro, preto, branco, alto ou baixo, bonito ou feio. Seja qual for o motivo, nós precisamos, qualquer que seja a diferença, porque todos nós somos diferentes, a gente precisa ser respeitado na nossa diversidade. Você concorda com a afirmativa que a diversidade é um elemento presente na sociedade? Isso é afirmativa, ela é presente e precisa ser respeitada. Não está dizendo que ela é respeitada, está dizendo que ela precisa ser respeitada. Então, essa afirmativa é verdadeira. De fato, a diversidade humana é intensa na nossa sociedade e ela precisa ser respeitada. A segunda afirmativa fala que as diferenças são inerentes aos indivíduos. O que quer dizer, professora? As diferenças são inerentes. Quer dizer que está aquém da nossa possibilidade, né? A diferença, ela não existe, a gente não tem controle sobre isso. Que ela existe mesmo contra a nossa vontade. Ninguém escolhe como vai ser. Nós somos diferentes. Nós podemos ser trilhões de pessoas no mundo, mas cada unidade é diferente do outro.
Então, a diferença ou as diferenças, elas são inerentes, elas são próprias do indivíduo. Cada pessoa, ó, o nome já diz. Por que que o nome é indivíduo? Pensa sobre a palavra. A questão não está pedindo para a gente refletir? Então, vamos refletir sobre a palavra indivíduo. Por que é que nós somos indivíduos? Porque nós somos indivisíveis. Porque nós somos apenas um. E se você dividir, não fica nenhum. Então, cada um é diferente do outro. As diferenças são inerentes aos indivíduos. E, portanto, as diferenças também são inerentes às relações humanas. Elas são diferentes aos indivíduos e são também inerentes às relações humanas. Ou seja, a gente não pode se desprover dessa relação. A gente tem que respeitar as diferenças. Todos nós somos diferentes. Se somos diferentes, logo nós temos que aceitar as nossas diferenças. E na terceira afirmativa, nós temos: as diferenças são consideradas pela maioria, deve ser maioria da população, né, gente? Como um elemento que torna a vida mais agradável. Não é para você refletir? Então reflita sobre essa afirmativa. As diferenças são consideradas pela maioria como um elemento que torna a vida mais agradável. Você acha que realmente a maioria das pessoas, a maioria da sociedade acha que as diferenças, acha que a diversidade torna a vida mais agradável? Olha, se tivéssemos realmente essa maioria acreditando que a diversidade torna a vida mais agradável, a gente teria menos preconceito. Por que que existe preconceito? Porque as pessoas são intolerantes com as diferenças. As pessoas não respeitam quem é diferente. Quem é diferente no aspecto físico, econômico, social, cultural, político. As pessoas não aceitam que o outro pense diferente dele. Infelizmente, a terceira afirmativa não pode ser verdadeira, porque a gente ainda vive um mundo de indiferenças, um mundo de preconceitos. Então, acerca das afirmativas, é correto afirmar que apenas a proposição 1 e 2 são verdadeiras. Apenas a proposição 3 é verdadeira. A gente vai cancelar a letra B, porque a gente já viu que ela é falsa, né? Infelizmente, eu gostaria muito que fosse verdadeira. Eu gostaria muito de dizer que a nossa sociedade acha que a diversidade torna a vida mais agradável, mas não é o que a gente vê nos exemplos, né, do dia a dia. Apenas um é a proposição verdadeira ou todas são falsas? Então, apenas 1 e 2 são verdadeiras, tá bom? A proposição 1 e 2 são as proposições verdadeiras. Mariana, coloca para mim 1 minuto para que meu aluno responda a segunda questão. Coloca aí para mim também o chat de comunicação com o nosso IPTV e eu estou esperando a resposta para a seguinte pergunta. O ato de não respeitar diferenças e as minorias recebe o nome de quê? Como é que você chama o ato? Pajeú está online. Então, Pajeú, como é que a gente chama o ato de não respeitar as diferenças? Quem não respeita as diferenças, você chama isso de quê? 1 minuto no ar, já eu volto para responder.
Tempo esgotado. E os nossos alunos responderam letra A, letra D, letra A, letra B. Estão em dúvida, né? Vamos lá. O ato de não respeitar diferenças e de não respeitar as minorias recebe vários nomes. Você pode chamar isso de intolerância, você pode chamar de preconceito, você pode chamar de discriminação. E se tem essas várias nomenclaturas, se não respeitar diferenças é um ato de intolerância, é um ato de preconceito, é um ato de discriminação e é um ato de desrespeito, então isso quer dizer que todas as alternativas estão corretas. Para quem marcou letra D, parabéns e obrigada pela participação. Vamos adiante. Nesse trecho do poema, ela diz assim: de pele escura, um fala branda, o outro dura. As palavras em destaques, nós temos aqui, ó, em destaque tem escura, branda e dura, certo? As palavras em destaque têm a função de quê? Qual é a função dessas palavras? Pajeú, São Francisco do Piauí, qual é a função da palavra? Letra A. A função é atribuir característica aos nomes a quem se refere. Por exemplo, o que é escura? A pele, pele escura. O que é branda? A fala, fala branda. E o que é dura? A fala, a fala. Deixa eu pegar e colocar, fazer a correspondência correta. O que é dura? A fala. A fala é dura. Mas, professora, a fala não aparece. É porque ela ficou aqui, olha. Ela virou uma elipse. Lembram disso? Ela virou uma elipse. Ela fica subentendida no texto. Então, a função dessas palavras é atribuir característica aos nomes a quem se refere. Logo, letra A é verdadeira. A letra B dizia adicionar sentido pejorativo aos seres aos quais se referem. Olha, o adjetivo também faz isso, tá bom? O adjetivo também coloca sentido pejorativo aos seres aos quais se referem. Mas essa não é a função dele. Não é para isso que ele existe. Então, a letra B está incorreta. Contrapor ideias e argumentos defendidos no texto, quem faz a contraposição de ideias são conjunções, tá bom? Você usa conjunções para fazer contraposições. Conjunções adversativas, principalmente. Atribuir musicalidade e drama ao poema. Quem atribui musicalidade ao poema são as figuras de linguagem. As figuras musicais que, aliás, em breve estará aqui passando por nossa telinha, vai virar nosso conteúdo de aula. E dar drama ao poema, o drama quem dá é o enredo, né? A história que é contada, que atribui o drama. Então é isso. Essas palavras, escura, branda e dura, elas atribuem características aos nomes a quem se refere. Na estrofe lida acima, essa que eu destaquei aqui, fazer o asterisco para vocês, ocorre antítese. Antítese, gente, é uma figura de linguagem. Já explico, ó, jogo entre palavras de sentidos contrários, um joguinho de palavras que tem sentidos contrários. Então, em qual dessas palavras aqui que estão dispostas, você percebe esse jogo de sentido contrário? O que é contrário? Pele e branda. Pele é o contrário de branda? Não, né? Até porque pele é substantivo e branda é um adjetivo. Fala e dura. Fala, a fala é um substantivo, se for a fala. Se for ele fala, é verbo, certo? Fala pode ser substantivo, pode ser verbo. E dura é adjetivo. Não tem contradição entre fala e dura. Entre pele e fala também não tem contradição.
A contradição aqui, o jogo de palavras contrárias, está entre branda, que quer dizer macia, e dura. Qual o contrário de duro? Macio. Qual é o contrário de macio? Duro. Então, a contradição ou a antítese, jogo de palavras contrárias, ocorre entre as palavras da letra D. Branda e dura são adjetivos que têm sentidos opostos, tá bom? São adjetivos com sentidos opostos. E a quinta pergunta é exatamente essa que eu acabei de dar a dica para vocês. Qual nome se dá à classe de palavras que desempenham a função de caracterizar os seres? Qual é a classe de palavras que caracteriza os seres, que atribui características aos substantivos ou às palavras substantivadas? É exatamente o adjetivo e também as locuções adjetivas. Perfeito? Vamos lá, continuando. Agora vamos falar de adjetivos e locuções adjetivas, explicando, entrando na nossa aula, entrando na modalização do adjetivo e das locuções adjetivas. Observe as palavras que foram destacadas ao longo do poema, não é isso? Ao longo do poema, a gente destacou várias palavras, como redondo, puxado, pontudo, arrebitado, crespo, liso, de leite, de siso. Olha a imagem ao lado. O que você vê nessa imagem? Leia a imagem. Você lê o nome diversidade. E como ocorre a diversidade? Mostrando somente o rosto, a face de várias pessoas, de nacionalidade, de etnias, de marcas diferentes. Não é isso? E você observa que nós temos ali dentro dessa diversidade, tem olho redondo, tem olho puxado, tem nariz pontudo, tem nariz arrebitado, tem cabelo crespo, tem cabelo liso, tem dente de leite e tem dente de siso. Não tem? Olha que bonito que é a diversidade. A gente tem que respeitar o que é diferente. Vamos lá. Os adjetivos, qual é a função? A pergunta é, qual é a sua função, né? Observe as palavras que foram destacadas ao longo do poema, que são essas palavras aqui, e a pergunta depois diz, qual é a sua função? Qual foi a função dessas palavras dentro do texto? Ora, eu falei que eles são adjetivos. E os adjetivos, eles têm a função de qualificar os substantivos que acompanham na sentença. O que é redondo? O olho. O que é puxado? O olho. O que é pontudo? O nariz. O que é arrebitado? O nariz. O que é crespo? O cabelo. O que é liso? O cabelo. O que é de leite? O dente. E o que é de siso? O dente. Esses são os substantivos e aqui nós temos os adjetivos que os acompanham. E quando você tem a formação de preposição mais substantivo formando um adjetivo, você chama isso de locução adjetiva. Mas a locução adjetiva tem a mesma função dos adjetivos, que é a função de caracterizar os seres, tá bom? De apresentar características aos seres. Sigamos. Especificando os adjetivos, para quem não lembra, adjetivo é a classe gramatical, cuja função é classificar, veja só, classificar e qualificar os substantivos que o acompanham na sentença. E como é que você flexiona, professora? Como é que a gente flexiona um adjetivo? Olha, o adjetivo ele varia, né? Ele não é uma palavra invariável, não.
Ele geralmente, eu estou usando uma palavra modalizadora, que é um advérbio, geralmente, que quer dizer nem sempre, que quer dizer pode ter exceções, tá bom? O adjetivo, ele tem a função de classificar ou qualificar o adjetivo, ou um substantivo, correto? Eu digo bola, bola cheia, bola vazia. Bola é o substantivo, cheia e vazia são os adjetivos. E esse cheia e vazia eu posso flexionar. E o que é flexionar? Eu posso variar, porque se eu tenho bola, bola cheia, eu tenho aqui um substantivo feminino singular, certo? Eu tenho substantivo feminino singular. Logo, o cheia, que é adjetivo, ele tem que ser um adjetivo feminino singular. Ele tem que estar de acordo com a palavra a quem ele se refere. Se a palavra é feminina, ele também vai ser feminino. Se a palavra está no singular, ele também fica no singular. O adjetivo, ele varia em gênero. O que é variar em gênero, professora? Masculino e feminino. O substantivo varia em número. E o que é variar em número, professora? Ele pode ficar no singular ou no plural. E eles também, além disso, eles também podem variar em grau. Gênero, número e grau. E o que é o grau, professora? Tem o grau normal, tem o grau que eles ficam normal, tem o grau que ele fica no aumentativo, tem o grau aumentativo, aumentativo, e tem um terceiro grau que é o diminutivo. Diminutivo. Então, o adjetivo, ele pode variar de masculino para feminino, do singular para o plural, pode estar no grau normal, pode colocar no aumentativo, ou pode ficar no diminutivo. Ele se flexiona em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, normal, aumentativo e diminutivo. Quais são os tipos de adjetivos? São vários, né? Nós temos adjetivos simples, quando ele é formado por apenas um núcleo, uma palavra, tipo verde, gordo, rico, real. Tem adjetivo composto, quando ele é formado por mais de uma palavra, por mais de um núcleo. Aí ele pode ser aglutinado ou não, né? Como verde água, socioeconômico. Tem adjetivos que são primitivos, ou seja, são raiz, tá bom? São raiz, não derivam de outra palavra, como azul, bom, belo, vil. Tem adjetivos que são derivados, ou seja, eles vieram de outras palavras. Eles não são originais, eles vêm de uma outra palavra. A palavra azulado, azulado é um adjetivo, né? Eu posso dizer, olha, eu comprei um vestido azulado. É a qualidade do vestido, então é um adjetivo. Mas azulado vem de azul, então é derivado. Desajeitado é quando eu disse, ele anda meio desajeitado. Quer dizer, sem jeito, né? Então, a palavra é ajeitado. Aí eu coloco esse prefixo des, fica desajeitado, que é o contrário de ajeitado. E se eu digo que alguém é linguarudo, eu peguei o substantivo língua e acrescentei um prefixo ou um sufixo, né? Aliás, e acrescentei o sufixo udo e ficou linguarudo.
Então, isso é um adjetivo derivado de um substantivo, adjetivo derivado de verbo, adjetivo derivado de outro adjetivo. Quer dizer, tem várias classes de palavras que podem formar outros adjetivos. E como isso acontece, professora? Quando eu adiciono prefixo, quando você usa prefixo ou sufixo. Prefixo, quando você coloca alguma palavra antes, como des, antes do adjetivo ajeitado, aí fica desajeitado, com prefixo. Sufixo, quando você coloca no final azul, azulado, colocou no final ado e virou outra palavra, azulado. E tem também os adjetivos pátrios, que são aqueles que dizem respeito à nossa nacionalidade. Americano, por exemplo, quem é americano? É qualquer um de nós que vive nas Américas, América do Norte, do Sul e América Central. Estadunidense é quem nasce nos Estados Unidos. E sudestino é quem é da região sul, assim como nordestino, quem é da região norte. A gente faz uma breve pausa e daqui a pouco a gente retorna com mais modalização do adjetivo. Fica aí que tem muita coisa para você aprender hoje. Até já.